Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar uma classificação que se chama consuntibilidade. Nomezinho complicado, mas a explicação é bastante simples. O nosso legislador, quando foi tratar da consuntibilidade, ele estava falando de bens consumíveis e inconsumíveis. O problema é o seguinte: se vocês forem ler o artigo 86, que está aí no rodapé da tela de vocês, vocês vão observar o seguinte: são consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados consumíveis, no caso, tais os destinados à alienação. O que o legislador está fazendo? Ele tratou dois tópicos, duas classificações juntas no artigo 86. E isso, de certa forma, dificulta um pouco a nossa compreensão. A explicação era bem simples, mas o fato do legislador ter chamado duas situações diferentes como consumíveis, criou-se a divisão entre os fisicamente consumíveis, que está na tela de vocês, e os fisicamente, os juridicamente, melhor dizendo, juridicamente consumíveis ou não, que nós vamos ver nas telas seguintes, tá certo? Então, olha só, o que seria um bem fisicamente consumível ou fisicamente inconsumível? É aquele fisicamente consumível, é aquele que vai se destruir quando ele for ser utilizado. Então, o Código de Defesa do Consumidor, gente, que já existia mais de 10 anos antes do Código Civil, usou uma expressão muito melhor. Chamou essa figura do fisicamente consumível de bem não durável. Uma coisa que vem até automática na cabeça da gente. O que é um bem não durável? É um bem que não dura, que ele se destrói. Então, é a mesma coisa dos bens fisicamente consumíveis. Então, um alimento, um remédio, fogo de artifício, uma dinamite, tá certo? Um refrigerante, uma cerveja, qualquer tipo de alimento, né, como está aí. Então, quando eu utilizar, ele não vai se destruir. Então, é exatamente isso que eu estou falando para vocês, fisicamente consumível. E o que é fisicamente inconsumível? Aquele que não vai se destruir, tá certo? Casa, terreno, roupa, calçado, automóvel. Se bem que o automóvel da minha esposa eu acho que ela destrói mesmo quando ela usa, tá certo? Mas independente, só da minha esposa. O automóvel é um bem fisicamente inconsumível. Ele é feito para ser utilizado várias vezes, tá certo? Então a diferença do fisicamente consumível e inconsumível: fisicamente consumível ou bem não durável, né? Aquele que vai se destruir quando for usado. E o fisicamente inconsumível, aquele que é feito para ser reiteradamente utilizado, tá certo? Que o Código de Defesa do Consumidor chama de bem durável. Mas, como eu disse para vocês, nós não temos só os fisicamente consumíveis ou inconsumíveis. Nós temos também o juridicamente consumível e o juridicamente inconsumível. Qual que é a diferença? Quando eu estou falando de algo juridicamente consumível, é aquele bem que a venda dele é algo normal, tá certo? Absolutamente normal. E o bem juridicamente inconsumível? Aquele, gente, que não é para ser vendido. Uma hora ou outra ele até acaba sendo vendido, mas não é da sua natureza ser vendido, ser alienado. Então, olha só como é que a questão é relativa. Se eu falar para vocês um quadro comum, tá certo? Aquele quadro que a gente compra em feira, aquele quadro comum, ele é juridicamente consumível, está ali para ser vendido. Mas se eu estiver falando da Mona Lisa que está lá no Louvre, aí é um quadro também, mas não é para ser vendido. Isso quer dizer que a Mona Lisa nunca vai ser vendido? Lógico que vai, tanto que o Museu do Louvre um dia comprou o quadro. Mas quando isso acontece, quando acontece a venda de um bem juridicamente inconsumível, é algo assim absolutamente anormal, todo mundo normalmente fica sabendo, então é uma coisa assim, absolutamente incomum, tá certo? Então, diferentemente de um bem consumível, tá certo? Uma camiseta, por exemplo, uma camiseta é um bem juridicamente consumível. Eu vou lá no shopping, tem várias centenas, milhares de camisetas lá para serem vendidas. Tá, mas se eu estiver falando de uma camiseta que foi usada por um tenista num título mundial, aí aquela camiseta é só para exposição. Ela não é para ser vendida, ela é juridicamente inconsumível, tá certo? Ah, mas um dia a exposição não pode resolver vender a camiseta? Pode, mas é algo absolutamente anormal. Não é algo que acontece todos os dias.
Então, pessoal, entender o que é juridicamente consumível ou não, aquele que é para venda ou não, e fisicamente inconsumível ou não, aquele que se destrói ou não, é muito simples. O que dá um nó na nossa língua é quando a gente mistura as duas figuras. Então, olha só, eu estou colocando assim, um automóvel comum, qualquer, sobre o aspecto da consumtibilidade, tá certo? Ele é fisicamente consumível ou juridicamente inconsumível, tá certo? Então, o automóvel comum, ele é feito para durar ou para se destruir? Ele é feito para durar, então ele é fisicamente inconsumível. E no aspecto jurídico, quando se vende um automóvel comum, é notícia ou é algo raro de acontecer? A venda de automóvel comum, gente, acontece todos os dias, tá certo? Nós temos milhares de comercializações de automóveis todos os dias. Então é juridicamente consumível. É um carro, é um bem que é naturalmente alienado. Então está aí nossa resposta. Concordo que isso dá um nó na língua? Então se eu perguntar assim, o automóvel, sobre o aspecto da consumtibilidade, o que a pessoa tem que responder? Olha, sobre o fato de ser fisicamente consumível ou não, ele é considerado fisicamente inconsumível, tá certo? Não é para se destruir. E no aspecto jurídico? Juridicamente consumível. Ele é naturalmente alienável. Posso vender ele com muita facilidade. É uma coisa corriqueira do nosso dia a dia. Bom, e se eu mudar o exemplo? Agora eu estou falando do automóvel de coleção, aquele automóvel de um colecionador. Olha que carro bonito que vocês têm aí na tela de vocês. Isso é um carro de coleção. Sobre o aspecto físico e jurídico, como vocês diriam? Fisicamente, ele é consumível ou inconsumível? Puxa, fisicamente consumível quer dizer que ele se destrói, então não é. Então ele é fisicamente inconsumível. E juridicamente? Esse carro de coleção, ele é feito para ser vendido, se comercializa toda hora? Resposta é não. Quem tem um carro de coleção não pretende vendê-lo. Se é de uma exposição, a exposição não pretende vendê-lo. Então ele é juridicamente inconsumível também. Então essa é a nossa resposta. Então vamos marcar aqui. Fisicamente inconsumível, que não é para ser destruído, e juridicamente inconsumível, que também não é para ser vendido. Só lembrando, quando a gente falou daquele carro comum, ele era juridicamente consumível, porque a sua venda era algo natural de acontecer. Tudo certinho, pessoal? Então, sobre a questão da consumtibilidade, é só isso mesmo que tem para se falar. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez.